Quando a gente fala da neuropsicologia luriana, a gente tem que pensar, e é assim que a gente olha, né, o desenvolvimento, é assim que a gente olha para um sujeito em desenvolvimento. O Luria divide, né, o nosso sistema funcional. Primeiro ele diz, né, nós não podemos localizar no cérebro, ou no encéfalo, agora chama encéfalo, né, no encéfalo, a questão do desenvolvimento. A Jana Glossman fez uma contribuição na minha dissertação de mestrado, que ela dizia assim, as nossas funções mentais, elas são artificiais no cérebro, porque justamente elas são culturais, porque justamente elas são do nosso desenvolvimento social, do nosso desenvolvimento da cultura. O que as crianças, nós adultos, os humanos têm no cérebro são neurônios que passam neurotransmissores, que chamam agora neuromediadores, e eles fazem essa propagação de neuromediador, e eles fazem a recaptação do neuromediador. Isso é o que faz o nosso encéfalo, isso é que faz o nosso neurônio. E todos os neurônios fazem isso. Eles liberam o neuromediador nas sinapses dos neurônios, e eles recaptam, trazem de volta esses neuromediadores. O sistema que constitui o que a gente chama de fala, o sistema que a gente constitui como linguagem, o sistema que a gente constitui como uso da palavra, ele não está, ele está funcionando no encéfalo, mas ele não está no encéfalo. Ele está num conjunto de neurônios que, ao se juntarem num sistema, produzem uma função chamada palavra, uso da palavra, né? A atenção é uma função artificial no cérebro, ela não está no encéfalo, né? Eu vou falar o tempo todo encéfalo e cérebro, porque mudaram a nomenclatura e eu estava tão acostumada a falar cérebro, tá? Mas a atenção não está no encéfalo. O que está no encéfalo é um conjunto de neurônios que passam sinapses, que fazem as sinapses elétricas e químicas, que, por conta da nossa cultura, produz uma função chamada atenção. Certo? E se a gente falar em português, um sistema é utilizado. Se a gente falar em mandarim, outro sistema é utilizado. Se a gente falar em russo, outro sistema é utilizado. Se a gente falar em hebraico, outro sistema é utilizado. Por quê? Porque o sistema, ele é artificial. Isso foi uma discussão, né, absurda para os naturalistas, para os idealistas, né, do qual a gente discute e confronta, né? Por quê? Porque tem um eterno debate entre, mas isso está no cérebro ou não está no cérebro? Ele está no cérebro, né? E se a gente for fazer uma ressonância magnética funcional, aparece lá. Quando a criança ou quando o adulto fala, aparece lá um conjunto de neurônios que fazem aquela função. Mas eles nasceram para fazer isso? Não. Eles só vão fazer aquilo à medida que a cultura deformar ou construir aquele sistema para que aquilo aconteça. Caso contrário, não vai aparecer no cérebro uma coisa chamada fala. Não vai aparecer no cérebro uma coisa chamada uso da palavra. Gente, se a gente entende e internaliza esse conceito, as questões de transtorno, elas vão ser baseadas nisso. Então, a gente pode dizer que os transtornos, eles são momentâneos. A gente pode dizer que os transtornos, eles são funcionais. A gente pode dizer que a gente está com um transtorno e que isso passa. Porque à medida que você reabilita, ou à medida que você usa outros instrumentos para que aquilo passe a funcionar ou a construir um novo sistema, aquilo aparece no cérebro de uma maneira diferente. Concorda? Se eu estou com uma criança de 2, 3, 4 anos, que ainda não tem no encéfalo dela um sistema funcional chamado fala, se a gente for olhar pela nossa concepção idealista, pela nossa pedagogia idealista, pela nossa psicologia idealista, a gente vai dizer, o problema está no cérebro dessa criança. Por quê? Porque para a psicologia idealista, para a pedagogia idealista, os neurônios nascem com essa função, porque somos humanos.
Tá dando para entender? E quando a gente parte do princípio que... Eu voltei, gente? Voltei? Ou eu não caí? Que aqui apagou. Não. Quando a gente parte do princípio de que as funções são artificiais no cérebro e elas constituem um sistema porque a cultura, porque as relações sociais, porque as nossas relações culturais, porque a história da humanidade construiu essas funções no encéfalo dessas crianças, ou encéfalo desses humanos, a gente olha os transtornos de maneira diferente. Certo? A gente olha os transtornos como a nossa cultura, como a nossa relação, como o nosso social não está construindo a possibilidade dessa função artificial acontecer no cérebro. E, portanto, o nosso tipo de olhar, o nosso tipo de diagnóstico, o nosso tipo de tratamento, o nosso tipo de construção de instrumentos sociais são completamente diferentes. Certo? Então, partindo da neuropsicologia luriana, a gente pode dizer que qualquer transtorno, seja ele um transtorno de causa neurológica, de causa de alteração genética, como no caso do que a Carla trabalha brilhantemente com as questões da síndrome de Down. A síndrome de Down é uma causa genética, é uma causa que a criança tem essa construção no seu DNA, biológica. Só que, se os sistemas mentais, eles não são biológicos, eles usam o biológico para se utilizar, para funcionar, por isso que chama funcionalidade do cérebro, a gente tem que entender quais são as dificuldades biológicas de um síndrome de Down, ou da síndrome de Down de uma maneira geral, para construir instrumentos sociais para que essas pessoas com este tipo de dificuldade biológica, ou desse tipo de alteração biológica, possa desenvolver os mesmos sistemas de qualquer outro humano. Uma criança com paralisia cerebral, a linguagem, a função da fala, a atenção não estava lá quando ela nasceu. Porque se ela é uma função artificial, ela precisa ser construída. Aquele sistema atencional precisa ser construído. Então, um transtorno de déficit de atenção, ele está nesse sujeito. E ele precisa de instrumentos sociais, mediadores, como Vygotsky diz, instrumentos mediadores, e da nossa palavra, para que um sistema atencional se construa. Percebe como a gente olha o transtorno de um outro lugar? É por isso que a gente conflita com os psiquiatras, os neurologistas, que dizem é TDAH? É TEA? É dislexia? É TOD? E qualquer transtorno que a gente vê. E se a gente quiser conversar com eles, a gente pode dizer, está. Se a gente quiser conversar com eles, a gente diz, está. Porque a gente também não pode tirar do sujeito a dificuldade. Então não é porque não é no cérebro, não é no cérebro, não é no encéfalo, então não tem. Opa! Pelo contrário, porque os opostos parecem que são ótimos, são confortáveis para nós. A contradição é que não é confortável. Nós não estamos habituados a pensar na contradição, do qual o método da histórico-cultural nos fala. É contraditório uma criança brincar e porque brinca, aprende.